Pois bem, pessoal, dando prosseguimento aí à nossa nobre missão de levantar o máximo de dados históricos possíveis sobre a nossa cidade, hoje recebemos em nosso espaço digital, com sua pauta, um dos mais admiráveis filhos deste município, Sebastião Lopes Monteiro, conhecido como Sessé. Nascido em Boa Esperança, filho do saudoso Sebastião Castro Monteiro e da nostálgica Altamira Luísa Lopes Monteiro, conhecida como Tatá, muito nos honra a presença do ex-prefeito Sebastião Lopes Monteiro, consagrado pela alcunha, como eu já disse antes, de Sessé Monteiro, e é como nós iremos nos reportar a partir de agora. Estamos diante de uma sumidade, por assim dizer. Ele foi quem assentou, estruturou, erigiu, deu forma, pavimentou as veredas para o próprio crescimento do nosso município. Isso é fato. Não é exagero nós afirmarmos que a história de Apipançu é indissociável da vida pregressa do nosso convidado e da vida, como também da vida atual, pois ele ainda é uma figura muito ativa em nosso município. Na iniciativa privada, ele se firmou como um empresário de sucesso, fomentou o crescimento do nosso pacato povoado nos primeiros anos de sua mocidade. Devido à sua percepção para além do seu tempo, ele se tornou fonte de busca por soluções de vários problemas e aconselhamentos que se estendiam desde questões relacionadas à saúde até situações que reclamavam uma solução pautada do direito posto à época dos fatos. A gente remonta para os idos dos anos 70, 80, 90, anos 2000. Nessa toada, devido à sua intensa disposição em ajudar o próximo, ele se tornou um líder comunitário e se consolidou posteriormente como uma liderança política, confirmando a sua boa fama na eleição de 1993 na cidade de Bacuri, quando foi eleito vice-prefeito na chapa com Oswaldo Cunha, e como justa retribuição pela sua contribuição para Apipançu, ele foi eleito por 3 mandatos prefeito desta cidade. Como pessoa pública, os seus interesses pessoais foram suprimidos e deram espaço à nobre missão de sua vida, que era desmembrar Apipançu de Bacuri. E, posteriormente, lançou os fundamentos para o desenvolvimento do nosso município quando se tornou prefeito, na sequência. Mas, para que esse sonho se realizasse, foi necessário redobrar os esforços, custando ao nosso convidado dias a fio em busca de atender às condições impostas pelo Estado, que era o critério estabelecido para que houvesse o desenvolvimento do município. E é sobre a sua origem, sobre a sua carreira, e sobre os dias de dores e de consequente glória, afinal, nós, de fato, como desmembrar de Bacuri, que o nosso admirado Sessé Monteiro irá discorrer nos próximos minutos. Desse modo, nós queremos indagá-lo sobre várias questões, e aí eu passo a bola para o nosso historiador, Mauro Castro, que acho que nesse momento irá fazer a primeira pergunta. Eu gostaria logo de perguntar, antes da manifestação do Mauro, gostaria de dar os bem-vindos, as boas-vindas aqui ao Sessé Monteiro. Você pode se direcionar aí ao público, está ao vivo, pode falar. Só saudar mesmo aí o público. Tá? Boa tarde, doutor Neto. É um prazer estar no seu estúdio aqui, participando dessa live e poder colaborar com algumas informações básicas para melhor conhecimento da história verdadeira de Apipançu. Boa tarde, doutor Mauro. É um prazer também estar aqui neste estudo e senhor como participante também deste trabalho, o qual eu tive a oportunidade de olhar um livro seu, onde o senhor fez um belíssimo trabalho. Quero parabenizar por esse trabalho. E estamos aqui juntos. Boa tarde também, doutor Alberto, e tantos outros que estão participando deste momento histórico de Apipançu. Tudo bem, Mauro? Fique à vontade aí para começar a sabatina. E hoje a gente sai mais rico daqui, viu? Hoje quem veio vazio vai sair cheio, abastecido, porque nós temos uma fonte praticamente inesgotável para o nosso lado. Tá? À disposição, Mauro. Quero primeiramente dar boa tarde ao público, aos amigos que estão aqui compartilhando, que também estão assistindo este momento histórico, e também aqui já agradecer a presença do nosso ilustre Sebastião Lopes Monteiro, o carinhosamente conhecido como Sessé Monteiro. Muito nos alegra, seu Sessé, a sua vinda aqui, porque o senhor é o ator principal da instalação, eu falo, ator principal da instalação do município de Apipançu. E o senhor que tanto lutou lá no período do desmembramento. É uma alegria muito grande tê-lo aqui. E aqui vai a nossa primeira pergunta, para conhecermos o nosso convidado. Quem é Sessé Monteiro e como começou a sua história até desaguar na política propriamente dita? Iniciando, doutor Mauro, eu quero lhe agradecer
esse gesto de gratidão, de reconhecimento pelo nosso trabalho. E César Monteiro é uma pessoa simples, filho de Ituançu, nascido no povoado, conforme o Dr. Neto já tinha antecipado, de Boa Esperança. Lá residiam meus pais, ou seja, a minha mãe, filha do Alípio Lopes, eu também Luísa Lopes Monteiro. E meu pai, sendo de uma praia de Machado, vindo para Ituançu, ela, quando casou com meu pai, vieram morar em Ituançu. Precisamente é onde a casa de Wenner, que está construindo uma casa nova agora, lá que morávamos. E posteriormente viemos morar onde é a casa de Lhoso. E lá a gente, como criança, foi o momento do estudo. Eu lembro muito bem que aqui nós tínhamos, na época, a professora Dona Yá, que chamava, a professora Mercedes, a professora Sueli, ex-esposa do Jackson Pereira Costa. Enfim, como a gente não tinha estudo mais avançado aqui em Ituançu, foi preciso ir a Bacuri completar o ensino fundamental. E lá eu tive a conclusão desse estudo e fiz até a segunda série do ginásio, propriamente dito, era no ginásio Bandeirante. E como não tinha possibilidade de continuar os estudos pela dificuldade de transporte, de acesso à capital do estado, eu tive que voltar para o Ituançu. Aqui eu tive que adquirir uma outra atividade, que é a atividade dos meus pais. Meu pai pescador e a minha mãe doméstica, mas ela como uma empresária autônoma. A parte comercial, ela que fazia todo o desenvolvimento. Ia em São Luís, fazia compra, eles tinham comércio, vendia tecido, vendia produto de mercearia em geral. E eu, como não tinha outra alternativa de trabalho, fui pescar. E é uma profissão que até hoje muito me honra, de ter sido pescador. Qual minha profissão hoje é pescador, apesar de eu ter passado toda essa trajetória de empresário, de político, mas muito me honra a minha raiz ser de pescador. Então, nesse período, eu fui trabalhar em curral. Posteriormente, meu pai tinha algumas embarcações. Uma dessas embarcações eu tomei de conta para fazer compras de farinha, comprava camarões, exportava para Belém, para São Luís. E até que depois eu tomei de conta de uma embarcação maior. Era uma embarcação denominada, lembro muito bem, de mensageiro. Esse mensageiro carregava os camarões para Bragança. De Bragança era exportado até Belém, onde a cada 15 dias a gente fazia esse trajeto. Recebia os camarões nas praias, daqui de Ituançu e Cururupu, e levava com destino a Belém. Papai também tinha outra embarcação que fazia o transporte do peixe gelado a São Luís, onde o nosso saudoso Domingo Gatinho, Pretinho que se chamava, pai de Biá, de Sornado, de Vanderlice, e ele era mestre encarregado dessa embarcação e fazia esse trajeto do peixe gelado daqui a São Luís. E muitas vezes a gente ia junto também, participando dessa atividade. Enfim, daí eu constituí a família, onde casei com Leda, com 4 filhos, Erlei, Joyce, Milena e Patrícia, mas sempre morando em Ituançu. E isso aqui foi a minha atividade depois do estudo, foi a família e posteriormente os trabalhos, né? Eu sempre trabalhei na parte comunitária aqui do município. Eu tinha um engajamento muito afetivo na igreja, na comunidade. A gente constituiu um grupo de pais, onde a gente fazia atividade semanal. Todos os sábados se reunia esse grupo de pais para fazer um trabalho de caridade. Não era nem trabalho solidário, porque o trabalho solidário você pensa fazer um bem, mas requer a recontribuição depois. Era um trabalho mesmo de caridade, fazendo atos de caridade para aquelas pessoas que não tinham condição de fazer, como roças, a gente fazia casas, a gente fazia... O ato solidário era aquele ato entre os próprios membros do grupo, né? Se tu tinha um terreno para limpar, esse sábado eu limpava o teu, o próximo eu limpava o meu. E assim sucessivamente, até eram 30 pais de família. E a gente fazia vários trabalhos, independentemente solidários, de caridade, como também comunitários. Fizemos
na época, uma casa das freiras, fazíamos aterro, aquele aterro inicial lá do Porto de Tabatinga, né, que não tinha onde passar. Nós fizemos o aterro ali da passagem do Mangue, fizemos aterro até no campo do Mucambo, por lá tudo, a gente fazia uns trabalhos comunitários. E, paralelo a esses trabalhos comunitários, tinha também uma outra atividade, que era o varejão, que era denominado Varejão Brasil. Interessante nessa época que eu tinha esse varejão, mas era um complexo comercial. Tinha a farmácia, tinha o supermercado, tinha o eletrodoméstico e tinha a venda de tecidos. E essa mercadoria, como o tecido, o eletrodoméstico, era comprado diretamente em São Paulo. E nesse período a gente sempre era um líder comunitário e que se despontava, né, sempre nessas atividades, onde o nome da gente sempre era marcado como uma pessoa amiga, uma pessoa que sempre era integrada junto com todos o povo daqui de Atuaçu. Muito esclarecedor o início de tudo, e até então, apesar da sua disponibilidade para ajudar a comunidade, para contribuir, encabeçando, inclusive, alguns movimentos em prol da coletividade, mas em qual fase exatamente da sua vida você teve a certeza de que era o momento de deixar os seus sonhos pessoais, afinal, o senhor tinha uma empresa, o senhor tinha seus negócios, né? E deixar esses projetos pessoais de lado e buscar corresponder aos anseios da sociedade, de fato, já enveredando ali para a política? Doutor Neto, de início, era um sonho que eu nunca tive, de entrar na política. Era um líder comunitário, tratava de algumas atividades particulares, como esse comércio, e eu até não admirava a política partidária. Eu não tinha nenhum pensamento político. Eu acompanhava a política de perto de Bacuri, nós éramos povoado de Bacuri, e sempre, como líder comunitário, a gente era acionado, né, socialmente, participar da vida política de Bacuri. Lembro que uma vez pegamos o transporte do padre Jorge na época, e fomos num movimento lá em Bacuri em prol de uma categoria. De lá teve confusão, e esses movimentos sempre a gente estava na frente. Por a gente ser dono de uma farmácia, nesse período a gente, quando vende o remédio, a gente se pratica ensinar de acordo com o nosso conhecimento, né? Sentei médico na época, era a base mesmo dos nossos conhecimentos próprios. Eu aplicava injeção, fazia curativo, e tinha conhecimento de ensinar os remédios de primeiro socorro, remédio básico à população. Com aquilo, a gente despertava uma certa amizade, um certo reconhecimento de líder comunitário também nessa parte comercial. A gente tinha esse grupo de pais, que a gente fazia também, era um líder comunitário, participava de muitos seminários, esses movimentos sociais que eu estava falando, e com isso despertou, na época que era o político mesmo, o próprio Zé Maria, né? O Manuel Costa Sobrinho, saudoso vereador na época, o próprio meu sogro Adérito Miranda, e tantos outros da época, que era enraizado na política de Bacuri, despertou o interesse de me convidar, de me convencer a ser um político lá de Bacuri, sem pensamento nenhum de emancipação de Apicuaçu. Sendo que eu resistindo, mas como na época existiam dois grupos políticos em Bacuri, o grupo de Joaquim Amado e o grupo de João Petros. Na época que o João Petro saiu, indicou o Oswaldo Cunha para ser o próximo candidato, isso em 92, mais ou menos. E do lado do Joaquim Amado se despontava o João da Hora como candidato, a sucessão do outro grupo. Como o João Petro não tinha não tinha admiração nenhuma pelo povo da nossa região, do povo da praia, como se diz de cabeceira para cá, eles tinham que pegar alguém da região que tivesse essa amizade, que tivesse essa vocação, e para ajudar ele desse lado daqui. Eu tive uma resistência muito grande com meus amigos aqui para não aceitar, porque era um grupo adverso, né, da aceitação da região nossa. Mas até que, enfim, através do
próprio Manuel Costa, do meu sogro, de Zé Maria, eu aceitei o desafio de ser candidato a vice na chapa do Oswaldo Cunha. E foi assim que foi meu ingresso na política de Bacuri. Ou seja, na política propriamente dita partidária. Doutor Neto, queria perguntar para o nobre Cecé Monteiro sobre um dos requisitos de que era importante para que a Piquaçu viesse ser emancipado. Eu queria que o senhor relatasse um pouco para a gente aí que está assistindo, caso eu e os demais, e também isto ficará para a história, este vídeo aqui, será fonte de pesquisa dos próximos historiadores e as pessoas curiosas a saberem sobre o contexto, contando pelo próprio Cecé, sobre a vinda, a instalação da Telma e da energia aqui em Apiquaçu. Como se deu esse processo? Olha, esse sistema de comunicação, inicialmente, foi mesmo antes da emancipação, foi no período do governo João Petros, em Bacuri, onde chegava aqui em Apiquaçu, primeiramente eles me procuravam. E ele veio com essa informação, com essa notícia, que é uma grande novidade, e para nós aqui era um absurdo, não era possível, tá? Mas eu sempre acreditei, sempre agradeci, e nós somos em São Luís, na época era com, eu não memória o nome do diretor lá da Telma, vamos lá pessoal, José Mário, lembro, José Mário. E o José Mário garantiu o posto da Telma para Apiquaçu, aonde foi escolhido o local, e depois foi edificado e construído a torre, depois veio a antena, aí veio os primeiros sinais, que justamente era os orelhões, com aquele sistema analógico mesmo, bem comum, que não tinha energia, era através de placa solar. Quando não tinha placa solar, eu comprei na época um motor girado a diesel, mas funcionava através de charuto, botava o charuto nele para poder queimar. É interessante nessa época. E quanto à energia, foi no governo do Fiquene. Aqui não tinha energia. O Fiquene, como governador, veio fazer uma visita em Apiquaçu e prometeu a energia. Veio de modo modesto também, veio poucos postes, mas já deu o primeiro sinal no governo do Fiquene. Pegando o gancho aqui, aproveitando a presença honrosa do nosso Cecé Monteiro, eu gostaria que ele nos contasse, se possível, com riquezas de detalhes, sobre o movimento emancipatório, considerando aquele contexto político da época. Tinha um certo, por assim dizer, antagonismo, né? Tinha, apesar de ser necessário, mas havia, assim, uma resistência, tanto aqui em Apiquaçu, como em Bacuri, principalmente, e como foi vencer todos esses obstáculos aí, que o senhor quer dizer sobre esse processo emancipatório de Apiquaçu. Desculpa, né? Você fala depois da emancipação, que é o início da administração? Eu falo do processo de emancipação mesmo. O processo de emancipação veio com a vinda era um movimento político na época, de deputado estadual, o Zé Genésio fazendo uma visita com interesse de volta aqui no povoado. A gente já tinha uma amizade muito grande com ele através do Batista Filho, né? Tinha trabalhado com ele numa campanha anterior. E nessa campanha, ele fez uma visita lá em casa, aonde nos falou que a Apiquaçu oferecia todas as condições e o potencial, a infraestrutura mínima para se emancipar. Eu considerei, fiquei muito alegre, muito contente, entusiasmado. Ele, não sei se você sabe a trajetória do Zé Genésio, ele andava sempre na nostalgia, sempre com um litro de uísque na mão e tal, mas era um companheiro, uma pessoa lutador pelas causas do município. E não foi à toa que ele levou em frente essa ideia, fez o projeto de lei, encaminhou na Assembleia, e na mudança do Fiquene para Rosiana, paralisou um ano, que foi o ano justamente que o Fiquene perdeu a eleição para Rosiana. Ou seja, o Fiquene não pôde ser, a Rosiana sucedeu, sei muito bem como aconteceu. Mas nessa eleição, o Zé Genésio não foi reeleito. Ele perdeu a eleição, automaticamente não deu seguimento ao processo de emancipação do município de Apiquaçu.
Aí que veio o Edmar Coutrin, pegou esse projeto, readaptou, fez o novo processo, encaminhou, e aí que veio a consumação da aprovação e a publicação da Lei de Criação do Município de Ituançu em 1994. Muito bem elucidado. Mauro, segue. Eu queria perguntar ao Cessé quais foram os principais companheiros de luta pelo processo de emancipação que foram eles. Doutor Mário, nós temos uma história muito bonita, uma história que a gente fazendo um livro daria para comemorar, porque na época nós tínhamos apenas um povoado isolado, um povoado sem comunicação, nada, a não ser esses dois veículos, que foi a Telma e a Energia, mas não tínhamos estrada, não tínhamos colégio, não tínhamos água, não tínhamos praticamente nada. Saúde, tudo era dependente de Bacuri, e você sabe a dificuldade da distância de Bacuri, da assistência, como a Ituançu realmente merecia. Aí veio essa luta, e nesse período nós tínhamos uns companheiros que arregaçaram as mangas comigo e partiram junto. Propriamente daqui de Ituançu, tinha o meu sogro, o Adérito Miranda, propriamente o Manuel Costa, o José Maria, e tantos outros daqui, lembro, o Zé Costa, lá de Alto Alegre, tinha de Turirana o Pico. Não, falecido, saudoso, João Ferreira. Tinha também o Antônio, em São Miguel, tinha lá o Evaristo, em Boa Esperança, o Zé Reis, em Cabeceiras, o Vicó, no Lago, o Abrão Gatinho, em Tereré, o Zé Fará, em Tererezinho, o Vinagreiro, em Caruaru, Dona Deus, apesar dela ter sido uma candidata do partido oposto, mas ela sempre torcia pela emancipação. Teve, que mais? Outras pessoas, não estou lembrando muito bem, mas essas pessoas... 28 anos. 28 anos. E nesse tempo não tinha estrada, era caminhando mesmo a pé, de pés mesmo, e com uma escarcela na mão e tomando assinatura e fazendo reuniões, convencendo a população o quanto era importante a nossa independência, o quanto era importante a independência para o desenvolvimento e o crescimento de Ituançu, de todos os povoados. A gente tinha já uma planilha, um pré-plano de desenvolvimento também dos povoados, para não acontecer o êxodo rural, deles não virem para a sede, mas que ficasse lá nos povoados. Finalmente, a gente traçava uma estratégia que a gente ia convencendo eles que era importante votar no plebiscito, sim. E com isso, graças a Deus, deu tudo certo, que o plebiscito foi a maioria absoluta com sim. Pois bem. Gostaria de perguntar ao CC, ainda nesse mesmo assunto, dizem que houve pessoas que se oporam. A pergunta para o CC, realmente houve oposição aqui dos nossos conterrâneos que lutaram contra esse projeto de emancipação, e o senhor saberia dizer quem foi? Doutor Mário, sempre tem a oposição, às vezes por falta de conhecimento, por falta de acompanhamento na política, por falta, às vezes, até de esperança, de acreditar. Houve sim, sempre teve, mas eu me respaldo, não gostaria de falar nomes. Só para deixar registrado aqui, o seu Camarão, ele está assistindo aqui a live também, nos prestigiando. Lindauro foi um lutador na época, um nome muito bem lembrado. Ele, a professora Maria Valdez. A dona Maria José Valdez, justamente. E, de fato, aqui um baluarte na época. Verdade. De fato, fizeram um trabalho excelente. Muito, a professora Iracema Costa, já ouvi falar também. Iracema, a Isabel, justamente Valdelisa. Muitos nomes na época ajudaram. Eu não tinha anotado nomes, então foi surpresa a pergunta, lembrei assim imediatamente. Isso. Pois bem, a gente agradece a audiência aí do senhor, como é o nome? Lindauro, né? Conhecido como Camarão, e do doutor Alberto também, que está assistindo essa live aqui. O Alberto era criança, mas... Era um colega de aula, faz parte agora de uma nova geração. A diferença aqui é com a sua.